Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse momento, agradecemos a direção do programa, a direção da igreja, e hoje o nosso agradecimento especial vai para você, nosso telespectador. Nós estamos nesse momento da Escola Dominical, dando sequência ao estudo de mais uma lição que essa revista traz. São 14 lições sobre a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vamos meditar na lição de número 9, que traz como título Arrependimento e Fé para a Salvação. Essa lição ela traz um objetivo geral que diz explicar que o arrependimento é o passo principal, é o primeiro passo para receber pela fé a graciosa salvação de Deus. Preste atenção nessa palavra, a graciosa salvação de Deus. Dentro desse objetivo geral, nós temos 3 objetivos específicos. Um deles, o primeiro, mostrar que o arrependimento, mediante a ação do Espírito Santo, é uma mudança essencial, necessária, indispensável para receber a salvação de Deus. O segundo objetivo específico, explicar que a fé salvífica, que traz, que dá a salvação, é um dom de Deus. E o terceiro, compreender que o arrependimento e a fé são respostas do homem à salvação. Em outras palavras, a salvação é um processo sinérgico, é uma ação de Deus que exige também uma resposta do homem. Nós queremos pensar logo no texto áureo dessa lição que diz, quando Pedro respondeu àqueles que o interrogavam, Atos 2:38, depois que eles ouviram a primeira pregação falando de Jesus no dia de Pentecostes. Quando eles perguntaram o que devemos fazer, Pedro disse, arrependei-vos. Então, o arrependimento, repetindo, é a primeira demonstração de fé que nos traz ao Senhor e nos leva inevitavelmente para crer. Nós podemos ainda, dentro dessa lição, mostrar que vivemos numa época em que até mesmo igrejas que se dizem cristãs afirmam que o arrependimento não é mais necessário. Sim, o arrependimento é necessário e o arrependimento é uma mensagem que começou lá no Antigo Testamento. Podemos citar o caso de Deuteronômio, quando o Senhor diz Deuteronômio 30:10, quando disse, vocês tornarem para mim. Tornar fala de conversão, fala de arrependimento. E esse arrependimento começa com João Batista, quando em Mateus, no capítulo 3, versículos 1 e 2, ele já prega o arrependimento. Continua com Jesus, no capítulo 4, versículo 17 de Mateus. Durante todo o ministério público de Jesus, ele fala sobre o arrependimento. Após Jesus ressuscitar e comissionar os seus discípulos para a grande comissão, ele também manda que eles preguem o arrependimento. Uma vez Jesus assunto aos céus, os apóstolos no livro de Atos, começando aqui com o discurso de Pedro, eles continuam por todo o livro de Atos dos Apóstolos falando sobre o arrependimento, uma mudança de atitude, uma mudança de postura, voltar-se para. Arrepender-se significa voltar-se para, ou seja, você se volta para Deus e dar as costas para o pecado, faz uma meia volta. Nós vamos encontrar posteriormente o apóstolo Paulo também falando sobre o arrependimento, o apóstolo Pedro fala sobre o arrependimento e no auge das cartas escritas às igrejas, lá no livro de Apocalipse, capítulos 2 e 3, nós vamos encontrar o mestre que ditou as palavras para João em várias passagens, dizendo, arrependei-vos. Então, o arrependimento é uma necessidade para os nossos dias atuais. Há uma necessidade de o homem arrepender-se, permanecer diante do Senhor numa situação de reconhecimento do seu estado de pecado. O arrependimento, ele é produzido primeiro pela pregação da palavra de Deus. Quando Pedro pregou, aqueles homens buscaram uma solução para a sua vida e Pedro disse, arrependam-se. Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 2, no versículo 4, ele diz que o arrependimento é produto da bondade de Deus. Pedro, escrevendo na sua segunda epístola, no capítulo 3, no versículo 9, ele diz
que Deus, Ele é longânimo, Deus é paciente e Ele quer que todos os homens se arrependam, porque Deus sabe que só através do arrependimento o homem é salvo. O homem não é salvo para se arrepender, ele se arrepende e pela fé ele recebe a salvação. Entra a bondade de Deus, entra o desejo de Deus e é uma ordem do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz em Atos, no capítulo 17, versículo 30, que quando o apóstolo Paulo estava no Areópago de Atenas, ele pregou e disse que o Senhor tem determinado um tempo em que há de julgar todos os homens da terra. E no versículo anterior, que é o versículo 30, ele diz que todos em todo lugar se arrependam. É uma necessidade. Sem arrependimento, sem o reconhecimento do nosso estado pecaminoso, não há salvação. E o Espírito Santo age na nossa vida, nos convencendo para que nós nos arrependamos. A palavra de Deus diz, quando Ele, o Espírito Santo vier, o Paracleto que Jesus enviaria da parte do Pai, Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a parte do arrependimento. E a fé é preciso, porque definindo fé, eu vou tomar o capítulo 6, o versículo 1 da Epístola Universal aos Hebreus, que diz, é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que se veem. Fé é uma confiança que depositamos em todas as promessas de Deus, ou seja, o meu coração acredita sem desconfiar. Existe a fé que é dom sobrenatural, a fé comum, a fé intelectual, a fé fruto do Espírito, mas nós estamos falando da fé salvífica, a fé para a salvação. E essa fé é indispensável para que eu e você juntos desfrutemos dos benefícios da salvação. A salvação pela graça, que nos traz a justificação, nos torna justos diante de Deus, nos regenera para uma nova vida, nos adota como filhos e, acima de tudo, perdoa todos os nossos pecados. Para concluir, arrependimento e fé são respostas do homem. O homem precisa responder reconhecendo o seu estado pecaminoso e, uma vez reconhecendo esse estado, ele se arrepende e tendo fé no Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus diz, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, o arrependimento é primordial e faz parte do processo da salvação. Se você quiser aprender mais sobre essa lição, procure um templo da Assembleia de Deus e venha aprender conosco sobre arrependimento e fé para a salvação. Amém. Que Deus nos abençoe.